Acho que lá está mais forte que aqui, mas enfim. Ah, gente, que mensagem dessa música, né? Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. A gente é tão feliz estar aqui nesta noite, se deixando envolver pelas energias da espiritualidade amiga, dos nossos amores, dos nossos irmãos. A gente nem imagina a festa que eles estão fazendo. Quando a gente sai de casa, que deixa os nossos afazeres, que enfrenta esse asfalto maravilhoso e chega até aqui, né? Então, eles ficam felizes da vida. A gente está desapegando, a gente está se olhando mais, a gente está se amando mais, a gente está buscando mais pela gente, para que a gente possa estar bem e, quiçá, contribuir com tantos irmãos que estão aí nas suas dores. Então, que a gente possa se sentir feliz por a gente estar neste momento com essa maturidade já, com essa consciência de quem a gente é, para que a gente está aqui, da importância da mensagem de Jesus em nossas vidas, do quanto os princípios da doutrina norteiam as nossas escolhas, decisões e atitudes, para que a gente não se perca mais na caminhada. A gente não quer mais isto. A gente não merece mais isto, né? Então, que a gente agradeça. Então, nesta noite, mais do que nunca, a gente vai estar sendo banhado de luz, de energia, recebendo os abraços dos nossos amigos, e a gente sai daqui inflado e inflada de tanta energia. Agora, só vai depender da gente manter isto ou não. A escolha é nossa, né? Tivemos ainda há pouco um treinamento, uma reflexão, uma dinâmica sobre atendimento fraterno, porque a nossa casa tem recebido muita gente em busca de atendimento fraterno para a orientação, tratamentos, esclarecimento, né? A nossa preocupação vai ficar na casa, vai se tornar espírita, a gente não tem que ter essa preocupação. O importante é a gente acolher, é ouvir, orientar, esclarecer, aconchegar esses seres que estão chegando nas suas dores e nas suas aflições. Temos irmãos ainda lá fora, não temos? Eu vou adorar quando a Mônica pegar esse telefone, daqui a pouco vai falar uma coisa que eu sempre falo, não vou nem dizer o que é, vou deixar de surpresa. Vamos então, gente, hoje nós estamos contando com a Mônica, que é psicóloga, né, ela é lá do Francisco de Assis, em São Pedro, muita gente já conhece, já teve na nossa casa, já fez dinâmica, deve voltar esse ano ainda, embora ela nos cobre um cachê muito caro, então se a gente não tiver condição, a gente não vai trazer. Brincadeira à parte. Vamos então assistir uma mensagem, né? E logo em seguida, a gente vai pedir para quem? Para Cecília, porque Cecília é irmã de Mônica, então veio junto, tem que trabalhar, tá, gente? Fazer a nossa oração. Isso é porque eu combinei lá fora, ó, tudo assim. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis
um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irisão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de amor e humildade, obrigada por estarmos aqui, mesmo com todas as diversidades, mas estamos aqui para aprender seus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que os mentores da casa estejam intuindo a nossa irmã Mônica neste momento e que todas as pessoas que aqui estão possam sair melhores do que chegaram. Abençoe esta casa, abençoe a Elizabeth e a todos nós. Muito obrigada. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Gente, esclarecendo aqui, antes de passar a palavra para a Mônica, né? A gente falou da questão da estrada, mas eu digo para vocês, nunca tivemos uma estrada tão boa para chegar até essa casa como a gente tem tido, né? E uma outra coisa importante que eu gosto de fazer reflexão, às vezes as pessoas falam assim, a fraternidade é muito longe, né? E aí deixa eu falar rapidinho para vocês, a maioria aqui não conhece, mas a gente tinha um casal chamado Duca Leite e Pina, que são os avós da Bianca, né? E da Eliana Lima. Eles moravam bem para lá para trás. Eles saíam daqui 2 vezes na semana para irem para o Amor e Caridade em Cabo Frio a pé. Bebiam água de lagoa quando a água acabava. Não desencarnaram. Desencarnaram na hora certa, com 97 anos ela e 90 e poucos eles também. Então, para ver que quando a gente tem comprometimento, a gente vai. Então, sair daqui 2 vezes na semana a pé, para chegar lá assistir a reunião de 8, né, de 20 a 21h30 e voltar para chegar às 5 da manhã, ainda ir trabalhar na lavoura, 2 vezes na semana. E a gente acha difícil de vir de carro dali aqui. Então,
que a gente fique com essa mensagem. E a gente agradece porque foram eles que ajudaram o meu pai e depois a mim num processo obsessivo seríssimo. Então, gente, vamos vencer as dificuldades. E a gente já passou por problema nessa estrada seríssimo. Da água está quase entrando no carro. Ninguém morreu. Estamos aqui. Agora a estrada está um tapete. Então, vamos agradecer. Mônica, é com você. Agora que eu vou ficar em pé só para escutar. Pode ficar. É com muito orgulho que a gente anuncia, Mônica. Bom, como primeiro agradecer, boa noite a todos. Vir para cá, para essa casa, ao contrário do que você falou, do desafio de chegar até aqui, da distância, para mim, particularmente, que sou uma apaixonada pela natureza, olha, só me arrepia. É uma energia incrível, então não tem como não gostar desse ambiente. E, olha, eu quero agradecer por todos vocês que me recebem sempre com muito carinho, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, em especial, eu recebi lá na entrada uma alegria assim tão imensa que eu me emocionei. De longe, eles me viram, vieram correndo, pularam em mim. Marco proibiu, fez, sai daqui. E os caramelos vieram me agarrar, me dar beijo, e, né, Aurélio. Então, em homenagem ao Aurélio, eu sempre fui muito bem recebida, mas hoje foi especial. Bom, Beth falou sobre encarar os desafios, e a gente tem um grande desafio a vencer, sair da zona de conforto. Nossa, como nós gostamos de uma zoninha de conforto. Então, eu quero só falar uma coisa. Miraldo me disse aqui, no pé de ouvido, que só vai para o mundo de regeneração quem estiver sentado nas 4 primeiras fileiras delas. Por favor, o pessoal que está da 5ª em diante pode vir para cá. Ou vocês não querem ir? Quem não quer ir para a regeneração? Uai, gente, estamos na transição, o pessoal lá de trás, ó, já coçou a cabeça. Ai, eu estou encostado. Eu vou sair da zona de conforto. Gente, vamos embora. Esse pessoal dessa fileira. Fátima, me ajuda, Fátima. Vamos embora, gente. Não chora, não. Não chora, não. Não tem... Não tem arguição, não tem prova. Ó, eu não vou fazer nenhuma dinâmica expondo ninguém, gente. É só sair do cantinho e vir para de cá. Vamos embora aqui, ó, tem um lugarzinho aqui. Cheio de desculpa. Ela estava doida para ouvir isso. Gente, os espíritos sentados aqui esperando vocês sentarem. Por que vocês não querem sentar com ele? Que medo é esse, povo? Que medo é esse? Bom, brincadeiras à parte, não se preocupem, não vou fazer nenhuma dinâmica aqui, porque já me contaram, Beth, que o povo está com medo da quinta-feira. Falaram assim, o que você vai fazer, hein? O povo estava ansioso para saber. Eu falei, mas como assim? Não, porque dinâmica, sabe? Falei, calma, gente, ninguém vai plantar bananeira, fica relaxado. Né, Marco? Pode passar. Você ia passar discreto? Bom, só fazendo uma modificação, o tema não é orgulho e humildade, porque foi ela mesma que me deu esse tema. Ah, tá. Orgulho, convite à reeducação da conduta. Eu quero convidar vocês todos à reflexão. Pode... Tá, o pessoal de trás está ruim para ver? Por quê? Ah, tá. Depois a gente pede para acender. Então, tá bom. Antes da gente falar sobre orgulho, eu quero falar sobre um tema, uma das leis universais. É a lei da polaridade. Quem já ouviu falar na lei da polaridade? Quem já ouviu? Vamos lá. Todos vocês conhecem a lei da polaridade. Quer ver? Lá, tudo no universo existe em 2 polos. 2 polos opostos. Onde há um extremo, existe o outro. Os opostos não se anulam, eles se completam. Então,
tudo está no lado oposto. Aí, qual é o ponto-chave dessa lei da polaridade? Não são coisas diferentes. Isso é tão... Olha como a gente vai ter que aprofundar para entender sobre orgulho. Não são coisas diferentes, são graus da mesma coisa, a lei da polaridade. Ao mudar o foco, você se move de um polo para outro. Olha só o desafio. Eu estou num polo aqui, estou aqui desse lado, desse time de cá. Aquele lá vai cair o barco, porque vocês aqui estão em menor número, tá? Então, vai fazer isso. Se eu estou aqui e eu quiser passar para cá, é o meu querer e eu fiz essa transição para esse polo. Até aí tudo bem, né? Quer ver como todo mundo conhece a lei da polaridade? Ela, se o Marco deixar eu passar, não vai. Tá ligadinho. Aí, um exemplo de polaridade. Alguns. Luz e escuridão. Não existe os dois? Existem os dois. Existem e são opostos, mas eles se complementam. Calor e frio. Amor e ódio. Sucesso e fracasso. Tristeza e alegria. Ou seja, nós estamos o tempo todo em polaridade. Mas o que nos faz vivenciar esse processo são as escolhas. Eles são opostos e, através das minhas escolhas, das minhas decisões, eu vou transitar entre um polo e outro. Agora eu vou fazer de novo a pergunta. Quem conhece a lei da polaridade? Quem conhece a lei da polaridade? Todo mundo! Porque nós estamos o tempo todo nesses opostos. O tempo todo, em alguns momentos mais e outros menos. Por isso que a gente puxando aqui só um deles, tristeza e alegria, eles se complementam. Eu não vou negar minhas emoções. Tem mais psicólogos aqui no recinto. Eu vou acolher aquela emoção. Em outro momento estarei na alegria. Porque eles se complementam. E aí, Mônica, a Beth vai falar assim, Mônica, é sobre orgulho, né? Lei da polaridade. Quando falamos em orgulho, estamos falando de algo que nos fortalece ou algo que nos afasta do outro? O que vocês acham? Vou até beber uma água. Ó, Marcos já falou ali, nos afasta. Quem mais? E aí? A gente começou falando da lei da polaridade, que elas se complementam, mas são opostos. O orgulho, ele é algo que nos fortalece ou algo que nos afasta do outro? Por isso que quando a gente fala de orgulho, a gente precisa entender com profundidade os polos, a lei da polaridade, para a gente entender aonde que eles se encaixam. Eu vou passar aqui um exemplo de orgulho para a gente conversar depois no vídeo que o nosso amigo vai expor ali. Prestem atenção na história. Tão sonhado dia da formatura se tornou ainda mais especial para um jovem e a família dele. Lorenzo entrou na universidade aos 17 anos e conquistou o diploma depois de 5 anos de curso. O formando decidiu homenagear o pai e fez isso carregando um botijão de gás. Um momento emocionante que o repórter Luiz Casoni conta pra gente agora. Um gesto simples, mas carregado de significado. A cena emocionante chamou a atenção na cerimônia de formatura e viralizou na internet. Antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer, que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria... Na entrada dos formandos para a colação de grau, um estudante carrega um botijão de gás e é aplaudido. O jovem no vídeo que ganhou as redes sociais é o Lorenzo.
Ele acabou de se formar em engenharia de produção aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. A atitude do estudante foi uma homenagem ao pai, que trabalha como representante comercial em uma distribuidora de gás e trabalhou muito para garantir os estudos do filho. Sempre lutou pela nossa família e eu não poderia chegar lá com o canudo sem o objeto de trabalho dele, né, que fez eu chegar até aqui. A homenagem na entrega do diploma foi uma surpresa para o pai, que se emocionou muito. E era uma surpresa também para outras pessoas, para meus avós, para os meus tios que também estavam presentes. E vai ser uma coisa que jamais vai ser esquecida da minha cabeça, porque eu vi o meu pai vindo até a mim e pulando de alegria, de felicidade, rompendo protocolos, né, passando na frente ali das filas para vir até a mim com muita alegria. Foi muito especial. Nossa, eu me sinto muito honrado, muito gratificado pela homenagem dele. Eu já chorei todas as minhas lágrimas nesse ano. Acho que eu não tenho que chorar mais. Chorou muito? Pela atitude e pelo ato dele. E ele é um filho muito especial. O pai e a mãe de Lorenzo moram atualmente em Recife, em Pernambuco, por causa do trabalho na distribuidora de gás. A formatura marcou o reencontro do jovem com a família. Eles se abdicaram de tudo nessa vida em prol dos filhos deles, isso eu posso te garantir. A minha mãe largou os estudos, o meu pai sempre toda a vida trabalhou em prol da educação dos filhos deles, tanto minha quanto da minha irmã. Então eu sou muito grato a ele por tudo isso. O jovem engenheiro não esperava que a homenagem tivesse tanta repercussão. Ele acredita que o gesto pode servir de inspiração para outros filhos e filhas. Nunca almejei ter reconhecimentos assim tão astronômicos, mas está sendo muito gostoso porque é por algo positivo, por algo que as pessoas podem se espelhar. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade, né, diferente, um pessoal diferente, filhos que não respeitam os pais. E Lorenzo é tudo ao contrário, né? Tudo diferente dessa geração de hoje. Enxergar na sua família, nos seus familiares, o valor que eles merecem, né? Então isso reflete de forma positiva, com certeza, para as pessoas. Honrar o pai e a mãe. Com certeza, essa é a palavra-chave. Qual? Honrar, né? Honrar o pai e a mãe. Porque ele honrou os pais deles. Quem mais? O que vocês acham? Me falaram que isso é uma oficina. Oficina trabalha. Então, vamos embora, gente. E aí? Por que vocês acham que viralizou? Foi grato. Que mais? Quem mais? Demonstrou orgulho. Lembra da lei? Exatamente. Ele mostrou para o mundo um agradecimento do pai. Mas sabe por que viralizou? Porque nós tivemos, na lei da polaridade, tocou em nós o orgulho positivo. Por isso viralizou. Por que a situação mais horrenda do mundo, a gente não fica lá assim, ó, legal, vamos embora, vamos viralizar, vamos fazer mais? Porque nós, enquanto seres em evolução, principalmente a partir desse ano, estamos em busca disso, desse orgulho. E aí a gente pode entender que esse orgulho do Lorenzo com o pai é o orgulho positivo. É quando ele fortalece o espírito. A gente está falando da lei da polaridade, então a gente está falando do orgulho positivo. Existe um orgulho que é saudável, na verdade está ligado. Esse orgulho positivo, a dignidade, amor próprio equilibrado, consciência do próprio valor e responsabilidade moral. Lá no Livro dos Espíritos, questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí, Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quanto mais nos conhecemos, mais vamos acionar
esse orgulho saudável. Vamos reconhecer. Muitos sofrimentos de hoje é pela falta de reconhecimento em si do seu orgulho saudável, do que você já conquistou e você não se dá conta disso. E aí nós vamos caminhando aqui, aí um exemplo, né, de orgulho positivo. E aí Chico colocou essa frase lindíssima: a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. O que Jesus falou? Ame ao próximo como? Ele não falou, gente, larga tudo e vive só de caridade e se deixa para o lado. Eu só sei transbordar se eu estou me doando. Se eu não estou me doando, eu não consigo transbordar. E isso é falta de caridade consigo mesmo. Para que a gente reconheça esse orgulho positivo, é muito importante que a gente faça esse olhar e reconheça em nós, primeiro, os nossos avanços. E aí, o que a doutrina fala sobre orgulho? Livro dos Espíritos, questão 785. Por isso a importância do estudo. Quando a Beth até me chamou, ela falou sobre, Mônica, é uma oficina, é um pouco diferente. Eu vou entrar ainda na parte da gente fazer a prática de oficina, mas sem conhecimento é desafiador você fazer a prática. Porque para tudo na nossa vida, primeiro a gente aprende, depois a gente faz a prática. Porque senão, se a gente faz a troca disso, a gente sempre se arrepende depois, né? Fica assim, por que eu não estudei sobre isso? Para que eu fui fazer isso? Quebrou isso, estragou aquilo. Manual, né? Manual comigo é bem desafiador. Então, eu gosto muito sempre gostei, lá em casa sempre foi assim. Vamos montar aqui uma TV. Já abria tudo. Peraí, isso aqui deve ser isso aqui. Quando eu quebrava muita cara, eu falei, tem alguma coisa que eu preciso ler no manual. Então, é importante o conhecimento. Não só do que a gente está falando aqui, mas de mergulhar no dia a dia em estudos e conhecimentos que vão elevar a nossa expansão de consciência. Então, né, Marco? Questão 785, no Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aí, eles já vão direto no nosso calo de Aquiles. O orgulho e o egoísmo. Aí, eles já vão direto, como diz lá no Rio, na jugular. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, a parte intelectual nossa, ela vai expandir, vai estar sempre em evolução, mas a moral nem sempre acompanha. E a gente também tem esse desafio a vencer. Então, o orgulho, ele nasce da ilusão de superioridade, ele nos afasta da humildade, o orgulho negativo, né? Da escuta e da empatia, e é um obstáculo ao amor verdadeiro. Esse orgulho aqui que os espíritos estão falando é sobre o orgulho negativo. Lembra da polaridade, da lei da polaridade? A gente falou do Lorenzo no vídeo, falando do orgulho dele, do pai, que é um orgulho positivo. E agora a gente está aqui aprendendo com os espíritos que trouxeram para a gente todo esse material, como o orgulho negativo nos atrapalha. Sim. E esse orgulho que faz os nossos olhos brilharem, que nos enche de uma emoção positiva, muitas das vezes, e por falta de autoconhecimento, a gente abafa. Deixando que na polaridade, lembra que a gente só está em um lado ou no outro? Se eu não estou no orgulho positivo, eu estou em que lado? E aí lá, obrigado, Marco. O orgulho negativo, aí ele nos adoece. Enquanto o positivo, ele nos traz esse brilho, o orgulho negativo nos adoece. E a gente vai entender em que momentos ele acaba nos adoecendo. Então, quais são as características? Dificuldade em pedir ajuda. Não preciso não. Não vou pedir não. Sabe, a gente está precisando de ajuda, está precisando de um atendimento fraterno,
Mas eu espero o negócio piorar. Eu amo quando me chamam, quando o negócio do caldo já entornou. Mas eu já vou dizer antes, vai entornar, vai entornar, vai entornar. Aí o que acontece? Estou enrolada até a alma, pelo amor de Deus, mas agora a gente vai ter que dar um jeito, né? Então, assim, por quê? Por causa da dificuldade em pedir ajuda. E isso é o orgulho negativo que nos faz ficar cegos por esse processo. Resistência a conhecer erros. Aí, ó. Apagou o brilho. E aí eu arrumo historinhas que eu não deveria estar contando mais. Mas que eu sei que eu estou errado. Mas eu finjo que não estou. Mas você finge para quem, cara pálida? Para quem que a gente finge? Acabou. Aprenda uma coisa, 2026 em diante, né? É caminho para regeneração. Eles não querem perfeição, mas é uma expansão de consciência individual. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, tá? Acabou de esconder embaixo. Por que tem tantas pessoas enlouquecendo? Porque está saindo da sombra o que eu tenho que tratar. E não é assim, vou colocar aqui em praça pública. Estão colocando em praça... Não, está saindo para a sua consciência. E o que eu conselho, assim, conselho não, uma orientação que muitas mensagens canalizadas sérias estão falando. Acolha a sua sombra e joga a luz nela. Acolher a sombra não é negar que um dia todos nós, sem exceção, tivemos erros, mas que nós precisamos acolher essa sombra e jogar uma luzinha nela. Não foi legal isso que eu fiz, mas olha como eu melhorei. Entende onde entra o orgulho positivo? Então, eu preciso trabalhar esse orgulho negativo. Outro ponto dele, né, que é uma característica, necessidade constante de validação. O vitimista adora fazer isso. Adora. Poxa, ninguém olhou para mim. Poxa, Beth falou com todo mundo, não falou comigo. Uma necessidade constante de validação. Aprende a acolher o seu orgulho negativo, a sua sombra. Senão você nunca consegue sair desse passinho para frente. Competição excessiva. Isso as redes sociais são boas demais, né? É um querendo mais que o outro aparecer. E aí aquela coisa assim, a gente perdeu o poder principal. Perdeu não, porque a gente vai caminhar de volta para isso. Mas as redes sociais, o chat, GPT, a inteligência artificial, elas não são negativas e estão à disposição da humanidade para nos ajudar. E já vem fazendo vários processos positivos. Mas o orgulho negativo nos faz ainda rastejar por concorrer um com o outro, por competir. Mas sabe o que está acontecendo? Por exemplo, o Instagram está desesperado. Porque ele está cada vez mais perdendo. Por quê? É Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas só copiam e colam, fazem tudo a mesma coisa. Tem hora que chega até enjoo. E as nossas consciências, elas não querem mais isso. Nossa consciência quer algo que ressoa a nossa alma. E aí, o que a gente está fazendo? Debandando para outros lados. Por isso que o YouTube cresce muito. Por quê? Lá eu escolho o caminho que ressoa com a minha alma. Se o outro está só com repetições, esse aqui faz mais. E, por último, o julgamento do outro. Esse último, eu tenho até uma palestra dele. Porque julgamento, gente, é um dos comportamentos nossos naturais do cérebro humano. Nosso cérebro, ele quer poupar energia. Então, ele é rápido. Ele vê uma cena e aí ele pega... Isso é muito rápido, tá? Ele pega uma historinha que já teve lá na tua vida lá passada, seja lá qual foi a vida, e ele já faz uma interpretação. Por quê? Para a gente não perder tempo. E nisso a gente julga. Só que o problema é um julgamento que a gente não é justo.
Então, isso é uma luta interna que a gente precisa travar dentro de nós. Por quê? Porque se torna automático. Chico, novamente, né? Acho que é um dos maiores exemplos de orgulho positivo nosso. 2. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Escoadouro de nossas imperfeições, a doença. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Antes de espraguejar a doença que você está, agradece. A filha de Peixotinho, numa das palestras, eu nunca mais esqueci isso, ela falava, né, o pai sempre com aquela coisa, um amor, né, um coração enorme, e ele abria a casa dele, via não sei quem trazia, ela falou, minha casa vivia com morador de rua. E meu pai, ele tinha um problema pulmonar, eu não lembro bem o que era em si, mas constante. E quando atacava, ele falava, bendita doença que eu tenho. Ele não espraguejava. Ele agradecia, porque ele sabia que aquilo era uma necessidade do corpo físico, o espírito, ele, através do corpo físico, eliminar. E nós praticamos durante a vida tantas atitudes, o corpo precisa limpar tudo isso. Então, a própria doença, porque o espírito, ele é feito de luz, ele veio da luz, ele é luz. Ele quer o quê? Vamos tirar essa parte aqui que não está legal. E aí é uma forma da gente se limpar. Joana, nesses 2 livros, que eu já fiz até curso com o grupo que a gente tem, Joana de Ângeles, O Homem Integral e Autodescobrimento, ela fala, né, sobre o orgulho, sobre a ótica psicológica e espiritual. E aí ela chama a atenção que o orgulho é uma defesa do ego inseguro. Lembrando, gente, que o ego, ele não é... o ego é negativo. Então, existe o ego que me eleva e o ego que vai para a terra. Esse terreno é o que nos prejudica. Mas existe o ego divino, aquele que está ali disposto a te ajudar, a contribuir com a sua história. E aí Joana fala também, a transformação ocorre pela autoeducação emocional. Eu preciso reconhecer a sombrinha, jogar a luzinha nela, para que ela agora faça um trabalho diferente. Quando você joga a luz na sombra, você consegue elevar em um ponto. E aí ela complementa, a mudança real acontece quando o indivíduo se responsabiliza por seus sentimentos e atitudes. É melhor que a gente reconheça do que ficar ignorando. Agora não vai dar mais para fazer essa brincadeira. A gente vai ter que reconhecer, acabou, e tem que entrar em contato com isso mesmo. Mas a ideia é o quê? Eu acolher meus sentimentos. Se eu estou com raiva, eu não vou ignorar minha raiva. Estou com raiva mesmo. Mas eu sento com ela, eu até tenho uma brincadeira. Aprendi com uma pessoa. Eu tomo um chá. Faço um chá. Eu vou sentar com a minha tristeza. E aí eu faço um chá, boto uma musiquinha, sento e falo, vamos embora, tristeza, o que está acontecendo? Fala para mim. Gente, é tão mágico, daqui a pouco eu nem lembro por que eu estava triste. Já começa a passar. Porque ele não quer, a tua sombra ela não quer ser ignorada. Se aparece uma emoção, lembra da polaridade? Da outro lado da polaridade, do oposto, é só para te trazer para o oposto dela. Se eu estou triste, ela vai me trazer para a alegria se eu encaro. E aí, eu prometo que a gente vai fazer um exercício, mas que ele não vai ser exposto a ninguém. Ele é você com você mesmo. Esse exercício é uma escuta interna. Então, gente, o que eu quero convidar vocês? Não é para falar com o coleguinha do lado. Ai, olha só, olha isso. Experimenta o silêncio. Experimenta ouvir o que o seu ego,
O que o seu eu interior, seu eu superior, ele está falando e gritando para você. Não é um exercício. Não, obrigada. Eles estão ansiosos. Não é um exercício, já vou pedir. Não é um exercício de julgamento, mas de consciência, autoconsciência. Tudo que surgir aqui é um convite ao crescimento, tá? Reforçando, é um exercício individual e que não vai haver exposição. Agora o Marcos vai botar uma música de fundo. Eu vou pedir ajuda aos nossos, as pessoas que estão aí para, né, me auxiliar. Não precisa escurecer, não, que eles vão ter, ao contrário, eles vão precisar escrever. Toma. Ajuda, por favor, Miraldo. Pega um pouquinho de canetinha para ele também, que aí ele vai distribuindo. Ou um distribui a canetinha, o outro distribui as folhas. Ele vai conseguir distribuir os dois? Não amassem a folha. Pega uma canetinha. Pega uma folhinha. Não amassa a folha. Agora é a hora de se concentrar. Fugindo? Vai fugir? Não vai fugir de mim, vai fugir de você mesmo. Pode deixar em cima, depois eu vou. Ah, tem mais? Com a canetinha, faz só um teste pequenininho para ver se ela está funcionando. Faz um teste bem pequenininho na folha, só para ver. Porque se não estiver funcionando, já pede para trocar. Pede para trocar. Por favor, leva a caneta e folha ali para os meninos do som. Pensaram que ia ficar sem exercício? Os meninos do som, Beth. Não vem fugir, não. Todo mundo. Beth, Miraldo, tira a sua. Já tirou, né? Quando eu evangelizei, pegaram a caneta, Beth, Miraldo. Quer a caneta? Canetinha aqui. Ei, as meninas que estão em pé já pegaram a folha e a canetinha? Não? Ali, Beth. Fugindo do exercício. Na cara de pau. Na cara de pau. Tira uma folhinha, por favor. Espera aí. Ui, meu Deus. É que eu tô com muita... Eu quero saber se 100%, se eu chamasse os caramelos, eles estavam aqui fazendo. Aposto. E com aquela alegria que estava lá fora. Quanto que a gente tem que aprender com os animaizinhos? Vamos lá.
Todos com a... Agora eu vou fazer igual a gente fazia na evangelização. As crianças barulhentas e tudo mais. Em silêncio, um momento. Quem conhece? Este canto, vinde ouvir. Bem baixinho. Baixinho, Miraldo. É Jesus que vem. Vamos embora. Percebi. Agora vamos lá. Gente, é um exercício individual. A concentração é muito importante. Então, as conversas paralelas atrapalham a quem quer se concentrar. Por isso, o respeito é muito importante nesse momento. Você está entrando num santuário, que é o seu eu interior. Respeitem o espaço que habita dentro de vocês. Respeitem o espírito que está aí, querendo falar com você. A gente se movimenta o tempo inteiro e não é capaz de parar 5 minutos em total silêncio. Então, a partir de agora, ninguém mais fala. Porque você está no altar do seu eu superior, do seu eu interior. E deixe que ele fale com você. A gente não para ouvi-lo. E o convite a partir de 2026 é ouvir mais o que está dentro de nós. É o que está gritando para a gente. Todos vocês, sem exceção, não falem, só olhem para cá. Vocês vão dividir a folha no meio. E vão com a canetinha, divide com a canetinha mesmo também, se quiser. Se não quiser, só dobra. De um lado você vai colocar orgulho positivo lá em cima, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Peraí. Orgulho positivo. E do outro lado, orgulho negativo. Orgulho positivo de um lado. Vê se está funcionando, Patrícia. Tá? Orgulho positivo de um lado. Orgulho negativo do outro lado. Sem falar. Respeitando o espaço do outro que deseja fazer sua autoconexão, sua conexão própria. Pensa nessa existência, que é o que ainda o véu do esquecimento nos permite. Pensa nessa existência. Pense em tudo que você tem orgulho positivo e que você já venceu. E que às vezes a gente nem se dá mais conta. Se precisar, fecha os olhos, relembra a sua história. Conforme vai aparecendo, você vai escrevendo. Conforme vai aparecendo o orgulho negativo, eu ainda não sei pedir ajuda, eu ainda, um orgulho negativo, eu ainda tenho dificuldade em errar e pedir desculpas, o que eu preciso tratar no meu orgulho negativo? Você não vai mostrar essa folha para ninguém. Esse é um momento seu. É um momento de encontrar, de dar luz à sombra, de valorizar a luz. Quantas conquistas você já teve nessa vida? Às vezes coisas simples, mas para os outros. E para você tão importante, tão importante. Coloque o que você tem orgulho. Quando o Lorenzo, ele trouxe aquele bujão e o pai abraçou, passa um filme na vida das pessoas. Olha o espaço do outro. A gente agora vai estar respeitando o espaço do outro. Ali havia no Lorenzo com o pai tantas coisas que eles lembraram, que passaram juntos, mas que eles conseguiram. Que orgulho! Quantas coisas curso que você teve um desafio danado para se formar. Não estou falando só de universidade.
Um momento que você parou de ficar julgando. Ou que eu ainda preciso tratar no meu orgulho negativo, o julgamento. Em silêncio, faça a sua lista. Se alguém precisar trocar caneta, é só me pedir. Todo o tempo do mundo, mais 3 minutos. Eu sei que a lista pode ser grande, mas não tem que se preocupar com o tamanho dela. Como vocês vão ficar com exercício, quando chegar em casa, viu mais alguma coisa? Acrescenta, lembrou de mais alguma coisa, fica com a caneta. Podem ficar por enquanto com a caneta, no final vocês me entregam. Deixa a música, mas coloca o slide, por favor. Só para dar um reforço, orgulho positivo é aquilo que a gente reconhece e fortalece. Quais atitudes, escolhas ou conquistas da minha vida eu reconheço hoje com gratidão e orgulho saudável? Isso faz um bem danado para nossas emoções. Reconhecer, relembrar. E aí imagina aquela cena que você trouxe agora à tona e ele falou assim, caramba, que bom, você lembrou de mim. E o orgulho que acaba pesando, né? Que a gente fala orgulho negativo é tão desafiador, mas orgulho que pesa é aquele que você tem que perceber e transformar, transmutar, que a gente tem que jogar luz para que ele comece a modificar. É em quais situações o meu orgulho ainda me afasta do diálogo, da humildade ou da paz interior? Em que momentos? Mas, como todo estudo, ele precisa do exercício para a gente fazer, para a gente validar essa mudança. A gente sabe muito bem que as provas existem no colégio para isso, né? Será que a gente está passando de ano? Senão a gente fica só no primário. Eu vou deixar um dever de casa para vocês, tá? Pode fotografar, pode escrever aí. Qual ação, qual atitude você vai tomar a partir de hoje para colocar luz no seu orgulho que pesa? Qual atitude? Porque não é só assim, reconheço. Eu acabo julgando demais. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso para cada um, e isso é uma atividade de vocês, tá? O que eu vou fazer a partir de agora? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque eu vou ajudar vocês agora a ter consciência sobre o orgulho negativo que você quer mudar. A partir de agora, vocês têm consciência. Mas, Mônica, o sujeito não mudou. O querer é inviolável. O querer é inviolável.
Mas dizer que você não sabia, que você tinha o orgulho negativo e que sabia que tinha que tratar, isso você não pode mais negar. Então, o que a gente está trazendo aqui é... Pode tirar a música, por favor? Obrigado, meninas. O que a gente está trazendo aqui é a ação para que a gente saia da zona de conforto. A gente falou sobre isso no início, tá? E para a gente encerrar, eu trouxe aqui a parábola da mala e a enxurrada. Porque se a gente não trabalha esse orgulho negativo, nós vamos ficar igualzinho esse menino, no meio de uma enxurrada cheio de bagagem. E eu espero, sinceramente, que todos vocês, com esse exemplo aqui, possam... Opa! Deixa eu agir, então, sobre as minhas bagagens que eu preciso trabalhar. E a historinha diz o seguinte: uma pessoa caminha por uma trilha na vida carregando uma mala muito pesada. Imagina, gente. Dentro dessa mala, ela guarda mágoas, medos, culpa, apego ao passado, orgulho ferido e traumas. Todos nós temos. Um anjo aparece e diz: para seguir em frente e subir a montanha, você precisa soltar essa mala. A pessoa resiste, agarrada à mala, argumentando que a mala é parte de quem ela é, ou que contém coisas valiosas e não consegue se desapegar. A pessoa continua na trilha, mas a trilha fica perigosa. E uma enxurrada, ou seja, um problema grave, uma crise, uma doença, vem rapidamente. A água sobe e a mala pesada começa a arrastá-lo para o fundo, impedindo de nadar ou fugir. Sentindo que vai morrer afogada, a pessoa percebe que o peso da bagagem é maior do que o valor do que está dentro dela. Em um ato de desespero e confiança, ela solta a mala. Larga o peso, a pessoa flutua e consegue se salvar. O anjo então diz: você precisava perder o que te prendia para salvar a sua vida. Esse é o passaporte da regeneração, tá? Solta a bagagem que você está carregando e que está fazendo você afundar. Porque não tem mais tempo. Daqui para frente, é ressignificar o processo que a gente está mexendo. Primeiro, acolha. Joga a luz na sombra e larga a bagagem. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Gente, eu quero agradecer oficialmente ao apoio ali, tá? Uma salva de palmas aí pra galera. Miraldo, que está me ajudando desde o início, tá? Negativamente, hein? Ai, Jesus. Gente, temos muito que refletir, né? Como é bom, eu sempre digo, a vida é muito boa, como é bom viver, né? Existir é bom demais. A gente tem problema, tem situações delicadas, olha que linda. O pessoal ganhou camisa, ganhou garrafinha, ganhou placa, agora é o ano da caneca, 40 anos. Então, gente, temos, né? Mas eu tenho colocado muito isso. Frente a qualquer situação que a gente esteja vivenciando, a gente tem no mínimo, 3 possibilidades de resolver a situação, seja ela qual for. Pensemos nisso, né? Então, não há mais tempo a perder. Identificar, se responsabilizar e ressignificar, seja lá o que for que esteja incomodando em nós. E o momento, nós estamos vivendo uma tsunami. A Terra está vivendo um tsunami para ressignificar todo o processo para regeneração. E nós estamos vivendo um tsunami interno para que possamos nos preparar para vivermos essa Terra regenerada. A não ser que alguém queira ser degradado. Eu não quero.